O que é magia negra? Para começar nosso vídeo de hoje, deixamos clara a nossa discordância ao termo magia negra, já que isso poderá ser relacionado a uma raça ou a um povo. Preferimos nos referir a ela como magia negativa. Será desse modo que vamos nos referir daqui por diante. A magia negativa é muito controversa e o leigo, confundido algumas vezes com informações falsas, acreditará que tudo que não seja oriundo de religiões tradicionais será feitiçaria, ou seja, o xamânico, mediúnico, de origem africana ou ligado aos cultos da natureza, será ruim, supersticioso ou voltado ao mal. Obviamente, é um conceito bastante superficial. Certa vez, lemos que magia negativa é quando obrigamos alguém a fazer o que desejamos sem considerar a vontade do outro. Portanto, fazer magia negativa é a tentativa de quebrar as leis divinas do livre-arbítrio a nosso favor. Obviamente, quebrar as leis divinas não contará com o auxílio dos espíritos de luz para ajudar, já que eles respeitam profundamente as orientações de Deus. Dessa forma, o mago vai invocar entidades obsessoras, os quiumbas, e suas lideranças para ajudá-lo em seus objetivos. Para contar com essas falanges, o mago terá de se comprometer com elas. Se comprometer significa fazer-lhes as vontades e também dar-lhes ofertas cada vez maiores, já que essas entidades não contam com os recursos quase infinitos que as falanges de luz obtêm junto à natureza ou espiritualidade maior. Nota-se claramente o exagero de itens, o exótico, às vezes até o bizarro, bem diferente da magia positiva praticada pela Umbanda, que, com uma simples vela, é capaz de muita coisa nas mãos de nossas entidades. Para ver esse tipo de influência espiritual, é necessário haver afinidade entre o mago e a vítima, e, naturalmente, a permissão da espiritualidade superior quando compreende que será uma grande lição tanto para quem pratica como para quem sofre a ação. Para conseguir seus objetivos, o mago deverá subjugar a vítima, e com isso nascem os quadros de profundo sofrimento e dor. Diferentemente dos pedidos feitos na Umbanda com o objetivo de harmonizar pessoas ou as rogativas por justiça diante abusos. As amarrações são muito conhecidas na história humana e uma das práticas mais perversas da magia negativa. Isso a Umbanda não faz. Muitos desses magos, sob pesada obsessão, tornam-se abusivos com seus seguidores, misturando a vida afetiva ou material com as práticas religiosas. Esse é um dos primeiros sinais. Essas entidades vampirizantes que os assessoram, sempre ávidas em busca de recursos para sua sobrevivência, subjugam magos, seguidores e clientes para sorver sua bioenergia nos disparos que ocorrem no final do ato sexual e no medo, criando um círculo vicioso perverso. Lembramos aqui, tais práticas a Umbanda não faz. Na Umbanda há respeito a todas as religiões, seitas e orientações, compreendendo que todos cumpram seu papel no cenário da espiritualidade. Entretanto, a Umbanda se afasta dos conceitos que promovam o sofrimento, a injustiça, o ódio, todos eles muito longe
do universo de amor ao qual ela se inclui. A Umbanda, por suas origens, é uma religião que atua junto às esferas superiores e recebe em seus terreiros caboclos e pretos velhos que os lideram. Ela deverá buscar ética em seus trabalhos voltados à compaixão, à caridade e um grande respeito entre seu grupo mediúnico e frequentadores. Nela, os maiores mandamentos ditos pelo Cristo serão colocados em destaque: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando essas duas máximas são perfeitamente compreendidas e aplicadas à magia voltada ao bem, ela se instala, com seu crescimento espiritual e, em consequência, seu crescimento material também. Dessa forma, em nenhum momento afirmamos o que é bom ou ruim. Na verdade, cada alma procura aquilo que afiniza. Bons espíritos procuram a luz, como girassóis que se voltam naturalmente ao sol. Espíritos sem conhecimento, ainda apegados à vingança e ao ódio, se voltam à escuridão, à dor e ao sofrimento. Tanto um quanto o outro deixam grandes lições com a consequência de seus atos. Portanto, escolha o seu caminho com sabedoria. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.